Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa última aula do nosso curso gratuito Universo de Saúde Preventiva. Hoje a gente vai estar falando sobre Júpiter e a conquista. Durante todos esses dias a gente esteve passando por vários planetas e cada planeta estava trazendo ali uma reflexão que a gente estava trazendo para o universo da saúde preventiva. E hoje vai ser a nossa última aula. Eu vou chamar o Paulo para vir aqui. Cadê? Tá aqui. Oi, Isa, boa noite. Boa noite, Paulo. Daqui a pouco ele tá entrando. E hoje a gente vai. Oi, boa Olá, boa noite. noite. Tá falando diretamente do escritório, né, do bem? Tô sim. Estamos aqui hoje mais uma vez. Estava aqui fazendo atendimento agora há pouco. E aí já engatamos aqui, já estava doido para terminar para a gente começar aqui. Hoje a gente teve muito trabalho. Começou cedinho no curso de imersão, né? Aí depois continuou trabalhando, né? Os dias estão corridos aqui. Mas eu tô gostando, tá sendo uma experiência muito legal. E o mais legal é que Sim, eu recebi muitos feedbacks no direct dos profissionais, tá muito bacana isso. que legal, legal. Eu também estou aprendendo um monte nesse curso, né? Sempre falo que estou aprendendo um monte sobre mitologia, aprendendo sobre arte, sobre saúde. Hoje de manhã foi muito legal, assim, porque a gente viu a nossa clínica virtual do bem e a Cláudia foi apresentando para a gente, assim, cada um dos lugares, dos momentos, né? E, nossa, é muito bacana, dá vontade de ver todo mundo ali junto, sabe? Já trabalhando, fazendo as coisas. E é uma Sim, metodologia muito diferenciada, assim, né? Uma coisa, esse nível de organização, esse nível de planejamento, sabe? É uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. A Cláudia teve sim. essa experiência, né, fora, no Canadá, e é muito legal esse olhar e ver a coisa acontecendo, sabe? Nem Uhum. sempre, acho que a gente aqui no Brasil nem sempre consegue, às vezes não consegue nem pensar em intervenções tão planejadas, tão organizadas, né? E é muito legal trazer essa referência, né? Sim, a gente está adaptando bastante coisa dessa experiência que eu tive aqui para o bem, nessa parte educacional, mas também Sim, estruturando agora as linhas de cuidado. A própria clínica virtual foi muito baseada nisso, mais ou menos ali na estrutura, porque, que nem eu falei, a gente passou tanto tempo, esses últimos meses, aí, esses últimos 3 meses, dando suporte para a comunidade como um todo, mas a gente também quer dar suporte para os nossos profissionais, sabe? É uma fase difícil na carreira de todo mundo. E, e é uma coisa assim que o Bem está fazendo gratuitamente. A gente queria oferecer, sabe, uma capacitação e colocar os profissionais para começarem a trabalhar juntos. Essa aqui é só a primeira, é o início, né? Eu até coloquei lá no é aviso no uma Telegram, falei assim, degustação, né? tipo assim, a gente está no final da jornada aqui do curso Universo, mas a gente está no início da criação. E tudo que a gente está criando vai estar disponível para todos os profissionais do bem. A nossa plataforma, como o Paulo está falando, ela está em fase de adaptação, assim, a gente está reformulando algumas coisas. Então, quem estiver entrando agora na plataforma, o uso dela é gratuito nos próximos 3 meses para vocês sentirem, sabe, como que aquilo pode estar ajudando ou não na prática clínica de vocês. Em troca, a gente pede feedback mesmo, assim, olha, eu percebi Sim, uma coisinha ali, de repente, se vocês colocarem, porque a criação do universo é muito isso, do universo do bem. É a gente criar junto com vocês. A gente tem uma base, uma estrutura, uma ideia, mas a ideia é que a gente esteja fazendo isso juntos, que seja um movimento mesmo, sabe? Então, exatamente. toda a ideia da formulação desse curso foi para realmente agregar valor, ajudar ali na carreira de vocês. E a gente está fazendo. A gente deu uma interrompida agora esses dias, porque a gente estava postando as artes do curso ali no feed e tal, os desafios. Mas a gente está dando também um suporte, divulgando o perfil dos nossos profissionais. A gente está fazendo post com eles, a gente fez stories, fez vários stories aí no último mês de como esses profissionais poderiam estar trabalhando juntos, assim, exemplos de linhas de cuidado. Então, a ideia é justamente assim, dar esse apoio, sabe, para a carreira dos nossos profissionais. Olha, já que entrando aí, a Júlia entrou, a Ó, e a Babi Julie, até é também. importante que, ó, a Julie, né, é responsável aqui no Bem por ajudar a gente a melhorar a plataforma,
né? Ela está cuidando agora do nosso aplicativo, está em cima ali do pessoal desenvolvendo, né? E muito bom, Jaqueline entrou aí, né? Você cumprimentou. Jaqueline, a gente se viu de manhã. Ah, Jaqueline tá. está empenhada, estou orgulhoso, ó. A Tati Então, também está aí, apareceu. O Tati Léo, maravilhosa. Fabi, né? O Antônio, a Tuane Cordeiro. Oi, Tuane, tudo bom? Que bom te ver aqui de novo. A Ayana está aí também de novo hoje. Obrigado pela presença, ó. Beijão para vocês. Obrigada mesmo. E hoje a nossa aula vai ser sobre Júpiter. E Júpiter, ele é o maior planeta, né? Assim, eles talvez não tivessem essa noção, porque na época não tinha telescópio. Mas dentro da mitologia, ele era tipo, é como se ele fosse assim, o pai de todos os outros deuses romanos. E uma coisa muito interessante que eu achei assim sobre Júpiter, eu nem sei como é que eu consegui criar essa sincronia toda, porque ele faz todo sentido com a ordem que eu queria realmente trazer esses assuntos. E Júpiter, o templo dele em Roma, deixa eu mostrar aqui a arte que a gente vai analisar. A gente tá deixando no feed, mas vai Você que, quer que eu né? mostre? Você quer que eu Ah, mostre? mostra aí, porque você mostrando fica bem mais fácil mesmo, fica bem melhor a visualização. Então, olha só, Júpiter está no meio, aí de um lado, para vocês do lado Deixa direito, eu, deixa eu diminuir um pouquinho a luz. Melhorou, né? definir um pouquinho mais, sim. Então, Júpiter está no meio, aí de um lado, quem está, acho que é do lado direito de vocês, a gente tem a Minerva, que é a filha dele, que é a correspondente a Atena, na mitologia grega. E do outro lado a gente tem Juno, que é a esposa dele. E eu conversei um pouquinho sobre ela esses dias, em uma das lives aí, que ela era considerada a deusa da fertilidade, mas mais no sentido da maternidade mesmo, as mães que queriam engravidar, elas pediam para a deusa Juno. É muito interessante assim, a história dela. E eu achei incrível demais que no templo do deus principal, que é o deus de todos os deuses romanos, ele era um templo que ele era compartilhado com três deuses, porque normalmente cada deus tinha o seu templo, né? E é uma coisa assim, é muito em equipe multidisciplinar que ele atuava, entendeu? Eu achei isso muito bacana, porque dá um encerramento muito legal para o nosso curso. E aí, o mapa mental da aula de hoje, você tem aí, Paulo, o mapa mental para mostrar para o pessoal? Gente, o Veraldo tá aqui, que maravilhoso. Agora eu vou ficar nervosa. Esse Veraldo assim, é muito inteligente. Ó, aí esse daqui é o mapa mental da aula de hoje. Aí eu coloquei Júpiter ali com três dedinhos, assim, porque ele reinava junto com outras duas deusas, né? E eu achei bacana também de serem deusas mulheres. Não que a sociedade naquela época era bem patriarcal, assim, não representa tanta coisa. Mas na sociedade humana, assim, né? Mas pelo menos no mundo eterno e dos deuses, a gente tinha um poder muito legal, assim, que era atribuído às deusas femininas também. E uma coisa legal do templo de Júpiter, ele ficava no. Roma tem. A cidade mesmo de Roma hoje, ela é construída em sete rios, vale não, vale quando desce. Sete montanhas, sete montes. Em sete montes, e tem esse monte lá, que é o Monte Capitolino, que até hoje tem o museu mais legal que eu acho em Roma, é esse Museu Capitolino, para quem gosta de antiguidade. E era lá que ficava o templo dele. E nesse templo, deixa eu até pegar aqui para mim o mapa mental, para eu me guiar também. Isso aqui eu fiz, na verdade, para me guiar. Aí ficou tão bonitinho que eu coloquei no curso e liberei para o pessoal também, para ajudar a guiar eles. Então, assim, ele era um templo, aí ele tinha essas três divindades que ficavam lá dentro, e aí de um lado ficava, acho que à direita, ficava a filha dele, a Minerva, aquela que eu falei que nasceu da mente dele, do cérebro dele, e do outro lado ficava a esposa, que é Juno. E a Sim. Minerva, oi, Não, a Aline, né, chegou, a Doca chegou, que legal. dando um tchauzinho aqui. Oi, Aline, tudo bem? Quanto tempo? Dorcas, né? O Everaldo você já falou, a Keila, né? O Éder, a Márcia tá aí, a Kátia. Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à Bem-vindo. vontade.
Muito feliz de vocês estarem. Estou muito feliz de ver o Beraldo. Ele é um cara extremamente inteligente, mas ele é super generoso, assim. Você vai ter uma conversa com ele, com certeza vai ser uma conversa rica, assim. Ele entende muito Sim. de história, de política, de mitologia, de sociologia. Ele é incrível. Eu estava esperando uma pessoa tão alto nível aqui da área de humanas na live, mas vamos lá. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá, Beraldo? Tá. E, Aí, e a deusa Bernardo, Juno, ela era considerada, como ela era esposa de Júpiter, ela era considerada mãe de todos, não todos, mas muitos dos deuses de Roma, né? E ela tinha um símbolo que era o pavão. E esse pavão, a história do pavão é muito interessante, mas o pavão, quando a gente tem aquele rabo que o pavão abre, ele tem vários círculozinhos que parecem olhos, vários olhos assim olhando. E o outro símbolo que ela tinha também era desse símbolo de eles achavam que ela era responsável pela multiplicação dos cidadãos romanos, porque era o seguinte, eles iam conquistando o território, e aí antes deles irem para a guerra, eles faziam uma cerimônia lá no Templo de Marte para pedir a força da motivação do deus da guerra. E aí quando eles voltavam, que eles tinham conquistado um território e que aí eles conseguiam mais cidadãos romanos, eles achavam que essa multiplicação de pessoas era ela que estava favorecendo isso. Aí, quando eles voltavam, eles agradeciam a Juno por multiplicar, porque ela era muito relacionada à maternidade e tal. E do outro lado de Júpiter, a gente tinha Minerva, e Minerva é incrível, assim, é uma deusa, ela é bem multipotencial, tem alguns deuses, assim, tipo Mercúrio, Apolo é tão interessante, é tão bonito, mas é porque ele não tem nome em planeta. Mas Apolo é porque, na verdade, ele era meio, tinha um sincretismo ali com o Deus Sol, mas é porque tinha o Deus Sol de Roma mesmo, que a gente estudou, mas ele tinha também alguns mais tardiamente ali em Roma, depois ele começou a ser associado ao Deus Sol, por isso que não tem. Mas ele é um deus interessante. E a Minerva é dessas deusas que tem muitas funções, mas ela tá sempre. As funções dela são coisas que são relacionadas a. Ela nasceu da mente do pai dela, né? E ela, tipo, saiu do cérebro, assim. Ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, e aí a cabeça dele se abriu e ela saiu. Então, tudo que tem a ver com filosofia, sabedoria, organização, justiça. Por isso que até Atena leva o nome da correspondente dela na mitologia grega, porque eles acreditam assim que a sociedade, a organização da sociedade, eles acreditavam que deviam ter essas virtudes de Atena, né, na Grécia, que aí é uma sociedade que tem ordem, que tem justiça, que tem sabedoria, que tem um planejamento estratégico. E esse templo de Júpiter, ele ficava ali onde ficavam alguns prédios principais ali do governo do Império Romano, desde antes do Império também, na época da República, mas assim, onde tinha Senado, ele ficava muito perto, porque eles acreditavam que tinha que ser uma inspiração, sabe? Que a organização da sociedade, as decisões políticas, elas tinham que estar inspiradas ali na ordem da deusa Minerva, era muito interessante isso. Então, e como Júpiter era o pai da maioria dos deuses romanos, assim, ele era o deus maior, Deus Supremo, ele é correspondente a Zeus na mitologia grega, o deus do trovão. Então, assim, eles achavam que esse poder, porque Júpiter é muito poder. Júpiter, ele representava, assim, essa conquista. Tanto que quando terminava, que eles voltavam de uma guerra, o ritual era feito ali naquele templo. Porque aí você tinha a representação da multiplicação do Império Romano e o agradecimento a Juno. E eu conversei com vocês no dia de Marte, né? Que quando eles iam para a guerra, eles acreditavam que não só a força de Marte, mas a de Minerva trazia a estratégia, a sabedoria e o exército romano é muito interessante. Quando você estuda assim, algumas estratégias de guerra que eles tiveram, ele era muito estratégico, era com muita ordem. Nem sempre eles estavam em vantagem, entendeu? Às vezes não era uma vantagem numérica, às vezes não era uma vantagem de skills também, de habilidades, porque para conquistar a parte norte ali da Europa foi difícil, assim. Depois teve que ter Júlio César para conseguir fazer um feito assim que ninguém nunca tinha conseguido. Tanto que aí ele virou o imperador, meio uma ditadura ali em Roma, mas enfim, acabou com a República. Mas, assim, era sempre baseado em estratégia, em sabedoria. Então, eles achavam que era essa sabedoria de Minerva. E a coruja, que é o símbolo da Minerva, ela significa até hoje sabedoria, né? É comum, assim, a gente ver o símbolozinho de sabedoria, eles põem uma corujinha, assim. Ela realmente significa isso, esse pássaro. E ela também era representada muito com escudo, porque ela não só era essa deusa da civilização, das leis, da justiça, da filosofia, mas ela era essa deusa de guerra em Roma,
porque aí eles achavam isso, né? Que a estratégia delas, as estratégias todas mentais e racionais, era o que fazia eles ganhar a guerra, e pior que era mesmo. Assim, acho que não era a Minerva que fazia isso, eram eles, mas enfim, para eles, pra gente é mitologia, para mim é arte, mas para eles era religião, assim, não tinha muito essa diferença entre filosofia, religião, Estado também, assim, até que a República trouxe muita coisa legal, assim, que a gente tem até hoje, assim, em termos de civilização, mas ainda era muito misturado, eles acreditavam que os deuses estavam ali atuando, tá, faziam rituais, era muito interessante. E em relação a essa, dando a volta ali no nosso mapa mental, o que a gente está trazendo para a área da saúde é que é o seguinte: a gente também quer expandir não só o alcance da nossa área, através do trabalho em equipe multidisciplinar, mas a gente quer expandir também o próprio aprendizado. É muito legal quando você trabalha em equipe multidisciplinar, assim, você estuda, você tem ali aquele seu aprendizado individual vindo da sua formação, mas quando você está em contato com outros profissionais, expande assim a sua mente. É muito interessante e é muito motivante para o profissional, sabe? Então essa expansão não só do alcance de clientes que você vai ter, mas expansão dos resultados que você vai alcançar com eles, expansão da sua capacidade intelectual, porque você vai estar em contato com outras pessoas, outras especialidades, então isso remete a de um, mas com estratégia, com essa estratégia de Minerva, sabe? Mas para que isso aconteça, tem que ter uma estratégia real, porque o fato de uma pessoa estar vendo vários especialistas não quer dizer que é um trabalho integrado. Isso quer dizer que ela vê vários especialistas, com certeza ajuda, mas trabalho integrado é quando os profissionais estão podendo acompanhar ali e traçando estratégias juntos, ainda com a autonomia das diferentes áreas, mas traçando essas estratégias juntos. E na aula de hoje, como é sobre a conquista, o que a gente precisa, eu tenho vários post-its aqui. Deixa eu chegar mais perto de mim. Eu sou a rainha dos post-its, o Paulo sabe. Eu vivo fazendo paredes de post-its e tal. Eu coloquei 5 passos, assim, que eu estava pensando que foi de verdade, assim, a base de todo o trabalho, assim, que a gente fazia ali. Porque eu trabalhava com crianças com autismo no Canadá e a gente tinha 2 anos para preparar elas para ir para serem inseridas no ambiente escolar. Então a gente pegava alguns casos muito severos assim de autismo e era muito lindo porque no prazo de 2 anos assim a gente conseguia preparar elas, e crianças que às vezes nem entrariam na escola porque às vezes sem condição mesmo, assim, o comportamento deles não é incompatível com o mundo social, mas a gente conseguia preparar elas. E então assim, pensando mesmo assim com carinho, eu tentei falar, cara, o que eu posso falar para esses profissionais hoje de uma forma assim mais, porque é muito profunda, né? A gente estudou muita coisa, tem muita estratégia ali envolvida, mas de uma forma profunda, eu tentei separar aqui em 5 passos, que seria assim: o primeiro é de verdade você sonhar grande. Quando você pensa em um objetivo geral, ou até um objetivo específico no sentido do objetivo de uma área de atuação, objetivo ali do nutricionista, ou objetivo daquele programa em si que você está estabelecendo para aquele cliente, para aquele paciente. É importante que você sonhe grande, porque primeiro que é muito difícil você pensar, não vai chegar até ali. Você tem que ter uma sensibilidade ali até onde a pessoa vai chegar, mas não fica assim subestimando, sabe? Porque às vezes vai além do que você pensava. E quando você sonha grande também, quando você põe um objetivo grande, isso traz energia. É como se você buscasse energia do futuro para o momento presente, porque você está querendo uma coisa tão grande que isso te motiva, entendeu? E aí, quando você estabelece esse objetivo grande, depois o passo é aquilo que a gente conversou muito na live de Saturno, que é essa coisa do tempo, da passagem do tempo e da construção que o tempo traz. Organização, né? As etapas, os ciclos. Os ciclos, a gente falou sobre muitas coisas esses dias, assim, de vários ângulos diferentes. E uma coisa que eu tentei passar para vocês, porque essa é a chave do que a gente fazia. Porque quando você pensa em conquista, você pensa em alcance, né? O alcance de um resultado. Se você fez aquele sonho grande, assim, aquele objetivo bem, assim, otimista. Quando você alcançar isso, vai ser incrível e você deve ir atrás disso. Só que para você trazer isso para uma forma mais concreta para a pessoa, é realmente você pegando esse objetivo, separando ele em etapas pequenas, para que as conquistas estejam vindo até de uma forma mais rápida ali para a pessoa, em menos tempo mesmo. Porque se a gente vai estar pegando uma coisa grande e dividindo em vários pedaços,
a sensação de realização, de conquista, de sucesso, ela não fica só lá na frente. Ela consegue uma, aí depois consegue um outro passo, aí depois consegue um outro passo. Isso é maravilhoso para quem está ali em tratamento, porque tem aquela sensação, nossa, estou progredindo, e para a gente que está trabalhando, então, é incrível, assim. As nossas crianças é muito gostoso. Às vezes era uma coisinha tão pequena, sei lá, a gente ensinava muito habilidade de independência da criança poder se vestir, poder escovar os dentes, coisa que todo pai tem que ensinar para as crianças e que as nossas crianças têm muita dificuldade. Então, assim, é um cadastrinho. Se bem que cadastro é difícil, viu? Eu tô falando aqui um cadastro, amarrar cadastro é difícil de ensinar. Sei lá, um dente que ela aprende a escovar, sabe? Você acha que é simples, mas vai lá trabalhar. Passa 2 meses tentando ensinar a escovar um dente. Na hora que eles conseguem, isso traz uma energia pra gente também, sabe? Então, é bom pra pessoa e é bom pro profissional, para você ter prazer ali na sua profissão. E o terceiro passo seria, porque uma vez que você está ali dividindo o seu objetivo em vários, é importante você escolher alguma coisa para você medir, para você mensurar. E eu estava tentando falar para vocês ontem, pode ser qualquer coisa. Porque quando a gente tinha as nossas crianças, às vezes era um detalhe muito pequenininho. Por exemplo, olha esse. É real. Ai, gente, esse menino é tão bonitinho. Eu lembrei do rostinho dele agora. Ele tinha uma coisa, ele ficava fazendo assim, ó. Ele batia em tudo, na pessoa, na parede. Eu não sei, ele precisava desse feedback, sabe? E é feedback sensorial, que é difícil demais trabalhar isso. E era uma coisa assim, quando a gente começou a trabalhar, a gente teve que registrar, assim, primeiro a gente pensou na duração de tempo que ele estaria fazendo isso, por quantos minutos, mas era tão intermitente. Então, tipo assim, o menino fazia isso o dia inteiro, e a gente lá anotando, 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 anotando. Esse é um caso, assim, meio extremo de coleta de dados, mas às vezes era uma coisa com uma criança que já estava lá, porque autismo é um espectro, né? Então a gente tem níveis de autismo. Então, no nível mais avançado, digamos assim, a criança ela tem muito mais habilidades sociais, muito mais independência. E aí você não precisa de nada tão estruturado assim. Aí o trabalho, porque a ideia a gente começa muito estruturado, e a ideia é você ir trazendo depois para a vida natural, para como as coisas acontecem. Então era depois no final assim do tratamento de uma criança, era tipo assim, digamos que a gente ensinou ela a falar oi, que é uma coisa que pai faz muito, né? Fala oi pro tio, fala oi, não sei o quê. As nossas crianças isso é bem difícil, nada natural. Então, assim, aí às vezes era uma questão de anotar quantas vezes ele cumprimentou os terapeutas hoje, porque aquilo ali era um programa de terapia. Então, assim, a gente podia mensurar o que fizesse sentido naquela hora para aquele paciente. Pode ser uma coleta de dado muito precisa, que é muito constante, mas às vezes não. E às vezes, se o seu trabalho você sente que não tem nada especificamente que eu possa mensurar, pode ser a realização do seu paciente ali. O que você está achando desde quando a gente começou? Como você se sente? Sabe? Nem que seja isso, mas escolhe uma coisa para você mensurar, para você ter um parâmetro do progresso dele. E a gente fazia baseado nisso mesmo. E eu não sei se a Laura veio aí hoje, ela não precisa dessa aula, não, que ela fazia isso também. ela conhece bem esse sistema. E o próximo passo, que a gente falou muito aqui também de saúde proativa, né? Que é tirar o paciente do lugar de passivo, de paciente. Por isso que às vezes a gente fala paciente, cliente, porque a gente, no bem, a gente tem esse valor de que o cuidado com a saúde não é essa coisa assim hierárquica de cima para baixo, que aí você é profissional da saúde e você faz e a pessoa só recebe. Não, a gente acha a gente acredita que no bem, junto com os nossos profissionais, que é uma construção que a pessoa tem um papel muito importante no cuidado com a saúde dela. Porque, na verdade, tem. A pessoa pode até ter um profissional que não tem esse valor, mas, na real, quem vai fazer a coisa é o cliente, é o paciente. Nem que seja o médico que passou um remédio, quem vai pegar a pílula, abrir, pegar um copo d'água é o paciente. Se ele não fizer, não acontece. Então, assim, a pessoa tendo noção ou não disso, é assim que rola. Então, assim, é importante que você planeje, quando você está ali buscando uma intervenção, um tratamento, que você planeje esse momento também, que seria, no caso, o momento que ele vai receber alta. Porque é o momento que ele vai precisar cada vez menos de você, cada vez menos de suporte, porque ele já vai estar dando conta de ter esse cuidado por ele mesmo. Então, isso é uma coisa importante que você planeje também, esse momento em que você vai se afastando e dando menos suporte para ele. Todo o nosso trabalho lá era baseado nisso, né? Em deixar as crianças mais independentes e que elas tivessem menos suporte. E a fase número 5, o passo número 5,
O importante de você mensurar e você estabelecer um tempo. Daqui a 2 meses eu vou fazer uma avaliação. A gente, a gente mensurava a cada 5 dias, né? Mas, assim, o nosso trabalho é muito rígido, assim, muito específico. Mas o que fizer sentido ali para sua prática, entendeu? Tipo, sei lá, às vezes tem gente que faz sentido avaliar daqui a 6 meses de novo, é um processo mais longo, mas escolhe, determina um tempo para você estar fazendo essa avaliação do que for que você escolheu mensurar, porque aí, e determina assim, depois desse tempo, que você tem dois caminhos. Ou deu certo e você atingiu aquele objetivo pequeno que você tinha estabelecido quando você quebrou em etapas, ou talvez não atingiu, então tá na hora de começar. Então a gente vai ter que mudar a rota. Não deu certo, aí você tem que analisar o que é que vai ter que mudar. Será que foi a questão do suporte? Será que foi a questão do objetivo em si? A gente pode deixar o objetivo ainda mais fácil, ou um objetivo que faça mais sentido. Mas é importante você ter periodicamente essa avaliação para você ou você passar para uma etapa acima até alcançar o objetivo principal, ou você realmente mudar de rota. E tudo que a gente fazia lá era muito baseado nessa estrutura, assim, tem muito mais a ser falado sobre isso, mas esse é o ponto básico, assim, que eu acho que é importante para você conquistar resultados com o seu paciente, com o seu cliente. E isso pode ser adaptado a várias realidades, porque, como eu falei para vocês, as crianças com autismo, primeiro que ser humano é um ser diverso, assim, tem várias pessoas com várias necessidades, e o autismo é um espectro, então nenhuma criança é igual a outra. Algumas coisas são um pouco em comum, assim, tanto que há um diagnóstico, há um critério, mas assim, pode ser qualquer coisa. Eles tinham a mesma estrutura, os planejamentos de terapia, mas eles eram extremamente variados, ele era extremamente individualizado ali para a criança. Então, eu acredito que na prática de vocês, eu estou dando assim os conceitos para que vocês possam entender dentro da prática de vocês o que faz sentido para vocês, para ver se vocês conseguem adaptar. E foi muito interessante, assim, eu contei ontem a história do supervisor que veio olhar uma criança e aí o sistema de comunicação era tão organizado que ele foi ali, em 5 minutos ele olhou exatamente o que ele queria, porque lá ele te dá essa possibilidade de precisão, entendeu? É um trabalho em equipe multidisciplinar que você não precisa ver o histórico todo de tudo que acontece com aquele paciente, porque na prática clínica você não tem tempo disso, assim, real. Então, às vezes, você precisa aquela informação específica e ele sabia exatamente onde encontrar, nem precisei falar nada para ele, eu contei a história dele. E eu contei a história que eu estava com essa criança, né? Ele veio observar essa criança porque ela era uma criança muito, muito agressiva. Eu falei com o pessoal ontem, era uma criança assim que depois eles me falaram, assim, da história do centro lá de nível, tem uns 30 e tantos anos, quase 40, foi a criança mais agressiva que eles receberam. E eu lembro que eu fui trabalhar lá, né? Eu comecei lá eu fiz estágio e depois eu fiz um trabalho voluntário. E aí, aí eu estava lá fazendo trabalho voluntário com medo de começar a procurar emprego depois que eu terminei meu curso, né? Meu curso de especialização na pós-graduação. Aí eu estava com medo, assim, de procurar emprego porque o autismo é muito difícil. Mas eu estava muito apegada às crianças, eu queria voltar, eu queria poder estar lá todo dia de novo, porque o treinamento, assim, o estágio é full time, assim, era de 8h30 às 4h30 da tarde todos os dias, assim. E aí eu me apeguei muito às crianças, então eu queria voltar lá. Aí eu recebi um e-mail da diretora do departamento pedindo para eu ir fazer uma entrevista. Eu não tinha aplicado não para emprego, eu estava com medo. Aí eu fui. Aí a primeira vaga que eu consegui foi uma vaga que eles chamam de relief staff, que você vai só para substituir um terapeuta que faltou. E aí o sistema de comunicação funciona também, porque ele é tão bem estruturado que você chega para trabalhar com uma criança que você não conhece, que você nunca trabalhou, mas só de ler ali o que estava ali planejado para aquele dia, naquela ordem, eu consegui entender exatamente o que era para fazer com ela. Exatamente assim, às vezes dava uma dúvida ou outra, a gente tirava com alguém, mas dava para ter uma ideia boa assim, da terapia. É escrito para isso acontecer mesmo, para qualquer um que chegar e fazer a mesma coisa. A gente preza muito por consistência. E aí eu consegui esse trabalho de relief staff, e aí tinha essa criança, ele era muito grande, eu tava falando pro pessoal ontem, ele tem 8 anos, mas ele tinha quase a minha altura, assim, ele era só um pouquinho mais baixo que eu, e tinha mão muito grande, ele tinha muita força, e a agressividade dele era nele, ele batia nas pessoas e ele acabava com a sala, assim. A gente tinha uns móveis que eram presos na parede, umas estantes e tal, mas o que, assim, fosse móvel, voava, assim, cadeira, mesa, era
era muito grave. E aí eu fui lá trabalhar toda morrendo de medo, já tava com medo do negócio, né? Aí cheguei lá, você vai trabalhar com uma criança, você não sabe qual criança você vai pegar. Aí eles me deram essa criança. E essa criança, todo mundo tinha medo de trabalhar com ele. As pessoas não chegavam perto dele, mas assim, não chegavam porque ele realmente batia. Se chega perto dele, ele vai lá e te dá um soco, assim, era difícil. E me deram essa criança, eu falei, tá bom. Aí eu lembro que eu sentei, assim, ele tava brincando no balanço. Aí eu olhei pra ele olhou pra mim, eu lembro até hoje desse olhar. Eu olhei pra ele com a cara assim, isso vai ter que dar certo, porque eu ia passar o dia inteiro com ele, eu ia passar 6 horas com ele. E ele olhou pra mim com a cara assim, isso vai ter que dar certo hoje, não sei quem é você. Eu lembro desse olhar, sabe? E aí eu me esforcei muito, só que eu tinha começado meu trabalho naquele dia. Então muita coisa foi intuitiva, eu não tinha tanta noção do que fazer, como fazer. Eu fui assim na força da vontade e da intuição. E acabou que a gente teve um dia muito bom, ele não teve nenhuma agressividade, eu consegui fazer os programas e tal. Foi, acho que foi o dia que eu mais me esforcei na vida, assim, porque eu fiquei com medo de não dar certo. Porque eu queria depois conseguir um emprego, né, permanente, então eu me esforcei. E aí, depois, no dia seguinte, eu fui lá trabalhar de novo. Aí eu tinha feito, foi o que me falaram, você fez um trabalho tão bom com ele que a gente vai te dar ele de novo pra você ficar com ele. Caramba, de novo. Mas também depois eu descobri, era muito uma coisa assim, os terapeutas estavam cansados, sabe? Tipo, pega ele aí pra gente, por favor, porque era uma criança difícil de trabalhar. Mas essa criança foi assim, uma das crianças mais importantes da minha vida, assim. A gente tem que fazer as crianças ficarem muito felizes na terapia, fazer eles gostarem de você. E nisso você acaba gostando muito da criança. E a gente desenvolveu um relacionamento muito, muito lindo mesmo, assim, sabe? Tipo, teve o trabalho que foi feito com ele, teve muita estratégia, muita ciência, muito suporte da equipe multidisciplinar. Mas teve muito aquele lado humano que a gente conversou, sabe? Naquela nossa live de aluna. E assim, e isso, aliás, teve muito assim, eu diria, meio a meio, assim, o relacionamento que eu consegui estabelecer com ele foi tão forte que aí ele confiava. E quando eu pedia para ele fazer uma coisa que eu estava tentando ensinar, alguma habilidade para ele, aí ele se esforçava, ele fazia, sabe? Foi muito lindo. E ele era uma criança que não estou falando para vocês, era um nível de agressividade muito alto. Inclusive, ele ficou mais tempo lá porque eles não estavam assim conseguindo trabalhar com ele ao ponto de enviar ele para a escola. E talvez ele não fosse ser inserido no sistema escolar, ele ia ter que ser inserido no outro sistema que o governo tem, que aí é punk, que é tipo para. Eles atendem várias outras também que eles chamam de mental health, que é como se fossem outras doenças mentais, outras patologias, outros diagnósticos. É quase uma instituição mesmo, assim, sabe? Ele não ia dormir lá, mas ia passar o dia lá, mas não era assim acadêmica, não era de criança, não era uma escola, entendeu? Era só um lugar assim para ele ir. E o pessoal lá no Diniva lutando muito para que isso não acontecesse, né? E aí, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Não, tá certo. Eu fiquei com medo de acabar a bateria. É, e aí a gente teve que preparar ele. E, gente, você pegar uma criança nesse nível de problema, assim, de agressividade, de desafio para resolver. Eu tive com ele, não foi nem 2 anos, foi 1 ano e pouco, foi 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu tive em terapia com ele. Aí ele virou o meu, aí eu consegui um emprego permanente para trabalhar com ele. E ele foi o meu primeiro primary, que a gente chama, que é a criança que você fica responsável pela terapia. E aquele supervisor que eu falei que veio observar ele, passou a ser o supervisor da minha equipe toda, ele passou a integrar, supervisor não, consultor, né? Ele era doutor. Para poder acompanhar esse caso era muito difícil. E aí eu lembro, gente, no dia, depois de 1 ano e 4 meses, né? Não, um pouquinho antes disso, depois de 1 ano, assim. Aí a escola vem para poder observar quais são as habilidades da criança, até para saber onde é que vai encaixar essa criança. Tipo, qual é o tipo de sala, qual é o recurso, vai entrar no sistema escolar, que era o caso dele, né? E quem olhava de longe, assim, achava que ele era só essa criança agressiva e pronto, entendeu? Não sabia a capacidade que ele tinha de aprender a coisa. Ele aprendeu tanta coisa. E na ciência, a gente tem essa relação muito ligada entre linguagem e agressividade. Então, tem registro mesmo de quando uma criança é muito agressiva, quanto mais você trabalha a linguagem, aí os níveis de agressividade vão abaixando. E quando a gente foi fazer uma análise, a gente chama de análise funcional do comportamento dele, ele tinha muito comportamento agressivo por excesso, ele queria coisas. Ele queria muito comer, ele comia bastante, mas ele queria coisas, ele queria objetos, era muito para poder acessar as coisas.
E aí a gente teve que fazer um trabalho muito importante de comunicação com ele para poder diminuir o nível de agressividade, para ele poder atingir o que ele quer, ou seja, eu quero aquele brinquedo, mas de uma forma adequada, não batendo no mundo inteiro, porque ele quer o brinquedo, entendeu? Mas fazendo o pedido, a gente usava a gente chama de PECS, que é Picture Exchange Communication System, que são umas figurinhas visuais. Aí tinha, sei lá, se ele quisesse uma garrafa d'água, tinha um desenho de uma garrafa d'água, ele dava pra gente. Ele não, a gente não conseguiu trabalhar a oralidade com ele, não chegou a esse ponto ainda, mas a gente tirou ele do silêncio, diminuiu a agressividade. E aí eu lembro nesse dia que veio, esse dia era muito importante. Gente, eu nunca vi, sempre tinha reunião da escola que vinha, mas nesse dia veio até o diretor da escola geral, assim. Aí veio, acho que eram umas 6 pessoas, diretor, coordenadora, psicólogo da escola, a professora dele, a pessoa do suporte que ia ficar com ele. Veio muita gente. E aí todo mundo sentou assim. E eu lembro que eu fiz o mesmo olhar. Eu olhei para ele assim e falei, isso aqui vai ter que dar certo. Aí ele olhou para mim com a carinha assim, isso aqui vai ter que dar certo. Porque eu queria que eles vissem que ele é capaz de muita coisa. Porque se eles vissem só uma grande crise de agressividade, primeiro que ia sair todo mundo machucado daquela sala. E segundo que ele ia acabar talvez não conseguindo ir para a escola, assim. Esse dia era muito importante e foi muito legal, foi muito legal. Porque ele ficou, foram 1h30, assim, sabe? Que eles ficaram observando ele. E ele conseguiu fazer tanta coisa, gente, tanta habilidade de comunicação, de interação social, de brincar com as outras crianças, jogar bola. Ele era bom de bola porque ele era bom de reflexo, era muito engraçado. Se jogava uma coisa, ele não estava nem olhando, ele pegava, assim, ele tinha uma habilidade assim, muito legal visual. E aí eles conseguiram ver várias habilidades, e aí a gente conseguiu que ele fosse registrado na escola. Então, assim, eu sei que esse sistema funciona porque, imagina, uma criança nesse nível, a gente conseguir esse progresso nesse tempo com ele, e eu sei que teve muito, que nem eu falei para vocês, teve o meu lado intuitivo, a nossa relação humana ali entre eu e ele, um bonding, assim, a gente ficou amiguinho, assim, na linguagem de criança, né? Ficamos amigos. Isso foi importante, mas eu jamais teria conseguido fazer isso sozinha. Precisou trazer um supervisor lá do outro lado da cidade para vir trabalhar com a gente. Tipo assim, o trabalho em equipe multidisciplinar, essas várias cabeças pensando em como a gente vai lidar com uma situação dessa, isso foi fundamental. E outra coisa, esse sistema bem estruturado, entendeu? Se não fosse por isso, eu acho que essa criança nunca tinha, talvez não tivesse nem entrado na escola. E essas crianças, a vida de criança muito agressiva em casa, normalmente é tudo trancado, não tem assim que nem que tem uma estante com livro, esquece, livro vira arma na mão dessas crianças agressivas, elas jogam assim. Então, dentro de casa, sabe, a qualidade de vida da família, tudo trancado no cadeado. E hoje em dia ele deve estar até grande, assim, mas ele está bem, ele está com esse meu supervisor, porque ele mudou ele agora é diretor do departamento da Secretaria de Educação lá, que trabalha só com agressividade. Então, não só autismo, mas outras crianças com outros diagnósticos vão para lá também. E ele continua acompanhando a criança. Ele falou que ele está bem, que ele está indo bem, que a agressão dele está assim, no nível muito controlado. E tudo isso é por conta desse trabalho integrado, entendeu? E desse sistema de comunicação que possibilitou que isso acontecesse. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que, sabe, é aquela coisa assim, é aquela transformação que você faz não só na vida da criança, na vida da família, mas também assim na sua vida. Assim, ele é uma das. É difícil dizer qual criança que é mais importante no meu coração, porque acaba que elas ficam sendo muito importantes. Mas com certeza ele é um dos mais, assim, sabe? Tipo, e ele seria, eu diria que ele é o meu Júpiter, que ele foi minha primeira experiência, ele foi o começo de tudo, assim. E é nisso que eu acredito, assim, que você tendo esse sistema de estruturação e de comunicação, aí a equipe multidisciplinar funciona, porque eu acho que o fato de um cliente, um paciente, estar sendo visto por vários especialistas, não quer dizer que é um trabalho integrado. O trabalho integrado é outra coisa. É ali junto, sabe? É acompanhando, é pensando junto, é resolvendo os desafios juntos. E eu acho que tem como trazer isso aqui para nossa realidade, para a realidade do bem, para a realidade do Brasil. Eu falo na área de autismo, mas eu estou falando do bem mesmo, assim, para a realidade do trabalho de vocês. Eu acredito que é possível porque eu vi isso acontecendo, eu vi um caso clínico desse tendo sucesso. Então, eu estou falando, existe, acontece. Realmente, quando você tem essa estrutura, as coisas podem realmente trazer esse tipo de resultado.
E, assim, eu acredito que eu já contei para vocês também desse meu sonho de trazer essas coisas que eu vi no autismo aqui para o Brasil e estou desenvolvendo um projeto de treinamento, porque lá, além de eu trabalhar com as crianças, eu dei treinamento para os... Foi muito legal. Eu comecei como aluna, quando eu fiz pós-graduação, e eu terminei dando treinamento para os alunos de pós-graduação que vinham fazer treinamento com a gente. E aí eles ficavam 7 semanas com a gente, eram vários grupos de alunos, e a gente treinava eles na teoria e treinava também na prática. E depois, é muito legal, e depois que eles conseguem um emprego no governo, aí eles têm que passar por outro treinamento, a gente tem treinamento o tempo todo. E a gente é avaliado o tempo todo também. Então, o profissional fica muito bom, assim, sabe? Então, assim, eu lembro que eu conversando com o Paulo, o Paulo falou para mim logo que eu entrei no bem, não, porque eu tenho uma ideia, uma coisa que eu quero desenvolver no bem, que são essas linhas de cuidados. A gente tem os profissionais, eles são excelentes, mas eu quero começar a colocar eles para trabalhar juntos. Assim, o Paulo já tinha essa visão, né? Ele falou, mas aí teria que ter um sistema para isso, de comunicação. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, Paulo, eu tenho um projeto na área de autismo, que foi até no dia que eu falei para ele que eu queria lançar a minha linha de cuidado de autismo pelo bem. Aí eu falei, Paulo, eu queria muito que fazer essa parceria com você e tal. E aí ele falou para mim, seria legal ter um sistema em que os profissionais pudessem se comunicar também. Eu falei, não, isso aí eu sei fazer, eu sei treinar. E aí a gente começou a combinar isso tudo que a gente está fazendo com vocês. Assim, ia ser só a primeira etapa, é um curso gratuito, ainda numa uma atmosfera muito leve, né? A gente está aqui falando de mitologia, para também ficar uma coisa agradável, uma live no Instagram. Mas esse é um projeto que tem algumas etapas aí para frente. Isso aqui é só o começo. E aí a gente está desenvolvendo. Eu falei, não, eu trabalhei com isso e eu consigo adaptar isso para a realidade do bem. Ela é diferente da realidade de autismo, que é muito estrita, é muito rígida. É muito rígida, não precisa ser assim, é uma questão de adaptação, mas tem como sim adaptar um sistema desse para os seus profissionais também aqui no bem. E a gente começou a elaborar esse programa que a gente quer fazer. E, como eu falei, esse curso foi um curso gratuito, foi um curso inteiro. Eu tentei passar nesse formato aqui de 7 dias, uma live de Instagram, o máximo que eu pude trazer para vocês da minha experiência. E tentei deixar um pouquinho divertido também, com essa história da mitologia, porque eu gosto muito de arte, assim. E é muita ambientação também, né? Porque treinar pessoalmente, você tá ali, você consegue sentar, conversar com a pessoa, tomar um café, mas assim, na internet a gente tem que ambientar de outras formas, né? Para deixar um ambiente assim acolhedor e tal. Mas a gente desenvolveu um curso, que era um curso que, na verdade, ele foi desenvolvido para treinamento de profissionais que trabalham com autismo. E aí eu fiz uma adaptação dele para os profissionais do bem, porque vocês são múltiplos, são muitas áreas. E aí a gente vai estar nesse curso. Ele é muito uma adaptação de tudo que o governo do Canadá investe para essas crianças com autismo. Por que eles investem nisso? Todo ano a gente ganha mais investimento do governo, porque funciona, porque a gente dá resultado, a gente mostra, olha, essas crianças que entraram na escola depois de tantos anos, eles entraram no high school, que é tipo segundo grau, e aí eles conseguiram um emprego, e esse aqui foi para a universidade, viraram um cidadão que contribui para a sociedade, né? Então é tudo que o governo quer, é uma pessoa que contribua para a sociedade. Então, assim, é porque funciona, é por isso que eles investem nisso, entendeu? Então, a gente pegou esse mesmo sistema, adaptou para um trabalho integrado de profissionais de com objetivos diferentes, né? Porque não necessariamente para autismo. E a gente tá elaborando agora o nosso primeiro curso mesmo de capacitação. Esse também foi um curso, foi o que eu falei para vocês, esse aqui é um curso inteiro. Esse curso que a gente vai estar oferecendo para vocês, ele é um curso que ele vai estar ajudando em duas coisas. Tudo que a gente elaborou no bem, o pessoal que está na imersão, que está vindo lá, está disponível para todos os profissionais do bem. Isso a gente vai disponibilizar para vocês, para a gente poder criar as linhas de cuidado de qualquer forma. E ele é baseado nisso. Agora, quem tiver interesse em aprender a estruturar um plano de terapia e que, com certeza, ele vai trazer uma forma de comunicação entre os profissionais muito eficiente, a gente vai estar apresentando para vocês hoje a proposta desse curso, para quem tiver interessado. E ele é um curso, são 8 semanas, são 8 módulos, e a gente vai aprender primeiro a avaliar, no módulo 1, avaliar a situação inicial ali do seu paciente, do seu cliente, para ver em que pé que estão as coisas. No segundo módulo, a gente vai aprender
Então, baseado nisso que a gente avaliou, o que é preciso que a gente vai realmente trazer aqui, porque o paciente quer uma coisa, ele precisa de outra, a gente tem esses profissionais, o que dá para ser feito, saber decidir assim, o que é que a gente, que rota nova é essa que a gente vai trazer para ele. E também a gente avaliar quais são as objeções, porque eu falei disso com vocês, foi na de Marte, que eu falei que eu não lembro qual foi o planeta agora, tô que nem o Paulo, que a gente falou sobre que você tem que estar atento sobre o que foi o de Marte, o que você está lutando contra na hora de você fazer o objetivo As batalhas, terapêutico. né? Com quem que você escolher bem essa batalha As e guerras. montar estratégia para isso, entendeu? Isso é importante. Identificar quais são as objeções, mas isso assim, são todos princípios da análise do comportamento aplicado, então é uma estrutura, mas é o que eu estou te falando, você pode colocar ali qualquer tipo de terapia. Por exemplo, a música é incrível para as crianças com autismo. Então, a gente fazia muito trabalhinho com eles a gente chamava de circle time, que é uma coisa que acontece na escola, então a gente fazia porque eles não precisavam saber fazer isso na escola. Então, assim, é um trabalho que um musicoterapeuta saberia desenvolver super bem, colocar crianças para cantar, para tocar um instrumento, para bater uma palma junto na música. Só que aí a gente pegava esse conhecimento, a gente até tinha um musicoterapeuta lá. A gente pegava esse Só contar um conhecimento. detalhe, tá? Tá. Essa semana tem 3 musicoterapeutas entrando para a nossa comunidade. Ai, que lindo! É muito legal musicoterapia. Para as minhas crianças é mágico. Gente, elas Bom, amam música. E a gente tentava as coisas e de repente elas faziam através da música. Sério, eu acho que pelo menos as crianças que passaram por mim, a maioria delas que tiveram assim de realmente falar a primeira palavra foi através da música, gente. É a coisa mais linda, é mágica para o menino com autismo. Então, assim, a gente colocava tudo quanto é tipo de programa. A gente tem criança com problema de alimentação, um programa alimentar para criança, coloca nesse sistema. Um programa que o musicoterapeuta viu ali, eu acho que essa criança precisa de contato com tambor, porque o tambor é uma pele, sei lá, eles entendem dessas coisas. Mas aí tá, o seu olho sabe ver isso, você sabe o que essa criança precisa, você sabe avaliar ela, aí a gente colocava dentro desse formato, e que era o formato que a criança aprendia. Então, assim, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer área, era assim que a gente trabalhava. E depois no módulo 4 a gente vai aprender como fazer mesmo essa transformação, que quando a gente está ali intervindo com alguém, fazendo uma intervenção, um tratamento, uma proposta ali de tratamento, tem que nem a Minerva, tem que ter uma estratégia ali, esse negócio. Sabe, é importante que você saiba o que você está fazendo, que você estruture o que você está fazendo, a gente vai estar vendo isso na semana 4. Na semana 5 a gente vai aprender essa estratégia de transformação em termos de que eu falei para vocês, quando você divide em etapas e dentro de cada etapa qual o papel de cada porque a gente divide assim em o que vai estar fazendo, você decide um comportamento que você quer que aquela pessoa comece a ter, seja se alimentar bem, seja algum objetivo ali da terapia psicológica. Então, você tem que ter umas estratégias que a gente chama de antecedent strategies, que é o que vem antes desse comportamento, e algumas estratégias que vão estar atuando ali na consequência. Então, assim, é uma coisa muito, para falar assim, rápido é difícil. Mas, assim, isso estrutura o passo a passo do que a gente vai estar fazendo. E dentro de cada uma dessas 3 etapas tem muitos detalhes ali, mas mexendo neles, girando essas chavinhas que você consegue ali atingir o objetivo que você precisa. E a gente vai estar aprendendo sobre isso. Na semana 6, como será incluída essa visão que a gente tem de saúde proativa, que é aquele negócio que eu falei, tem um momento você tem que planejar para que o seu cliente, o seu paciente não precise mais de você em algum momento e que você receba novos clientes, porque a gente não quer deixar ele ali dependente da gente, precisando de... A gente quer melhorar a saúde deles, a gente quer promover a saúde, a gente quer ver a pessoa saudável, a gente quer ver ela com problema, doente, né? Então é importante que você esteja planejando como é que vai ser esse momento em que ele vai começar a ganhar mais autonomia, vai conseguir fazer mais as coisas, ele vai aprender muita coisa com você, vai ser capaz dele mesmo tá tendo esse protagonismo ali na saúde dele, mas isso a gente fala, é bonito, assim, mas assim, tem uma estratégia para isso, tem um formato, tem um jeito de fazer isso, um planejamento para isso, para que realmente seja real. E na semana 7 a gente vai aprender como acompanhar o progresso, que é a parte mais, assim,
o que eu acho importante para a equipe multidisciplinar, você aprender exatamente como que você acompanha o progresso do seu cliente, do seu paciente, e como que você facilmente pode estar demonstrando isso não só para o seu paciente, visualmente, ele também vai conseguir acompanhar o progresso, mas outros profissionais que você estiver trabalhando junto, assim. Tem também um sistema para isso, ele é bem objetivo, ele é bem prático, e ele é extremamente eficiente, que foi exatamente o que aquele supervisor fez, que ele chegou lá e olhou direitinho, ele pegou exatamente o que ele queria saber em 1 minuto, porque é um sistema visual muito prático. E na semana 8 a gente vai aprender a manutenção da proposta de tratamento, que seria assim, acabou, você deu a alta para o seu cliente, para o seu paciente, e agora você quer que ele, o que for que você trabalhou com ele, você quer que ele carregue isso para a vida dele. Então, assim, a gente chama de manutenção e generalização também. Tipo, ele aprendeu ali com você, então na próxima vez que ele tiver outra situação parecida, ele já sabe meio que se virar sozinho. Porque eu acho que o ideal não é a gente ter uma pessoa ali apoiada na gente pro resto da vida. O ideal é a gente fazer a roda girar e trazer independência, autonomia, saúde para a pessoa, né? E, na verdade, esse treinamento a gente vai estar fazendo ao vivo, que nem a gente está fazendo a imersão. A gente faz a aula ao vivo, quem quiser estar lá ao vivo com a gente, tá? Só que a gente sabe que o schedule, a agenda de vocês, ela, profissional da saúde, os horários, é muito difícil combinar uma turma inteira, então a gente vai deixar as aulas gravadas para vocês, mas vai ter a oportunidade de ter ali o treinamento ao vivo, que eu vou fazer. Então, um curso, o pessoal que está acompanhando aí esse mercado de cursos, normalmente um curso que você dá ao vivo, que a pessoa tem a oportunidade de fazer uma pergunta ali na hora, que ela tem aquele seu acompanhamento, normalmente o preço desses cursos, eles são em torno ali de 900, R$ 997. Mas a gente, primeiro que a gente está em pandemia, e o objetivo de tudo isso que a gente está fazendo é dar um suporte na carreira de vocês, de verdade, assim. A gente quer capacitar os nossos profissionais para que a roda do bem gire como um todo. Então, assim, esse é o valor de um curso desse, só que ele não vai ser feito por esse valor, porque a gente está muito sensível a esse momento de pandemia. E além desses módulos que eu falei para vocês, que é o que vai ensinar vocês a fazerem um programa de terapia, ensinar vocês a acompanharem o progresso e vocês poderem mostrar também para o seu paciente o progresso dele e também conseguir mostrar e conversar com os outros profissionais, a gente criou uns bônus nesse curso de coisas que também podem ajudar na carreira de vocês. Então, um deles é um journal. Esse journal vai ser muito legal. Eu falei para o pessoal que... Porque eu gosto assim... O curso também vai ter um pouco dessas floreadas aí de arte e tal. É uma experiência que você vai passar por um jardim que existe, que eu falei em uma das lives até, que foi da onde eu criei todo esse curso, na verdade, eu compartilhei com o pessoal, um curso de cuidado de si. E, tipo assim, isso que você vai aprender, eu pensei numa forma de não só você aprender a aplicar com o paciente, com o cliente, mas para você fazer exercícios que você aplique com você mesmo esses princípios, para você sentir como funciona. Porque na hora que você for fazer com o seu paciente, você vai saber o que ele vai estar passando, você vai sentir a eficácia, você vai sentir onde que coisas que podem ser um problema. E aí a gente separou para ser todos os exercícios de cuidado de si. A gente começou aqui com a live de Vênus, a gente começou falando do amor próprio, de que é o primeiro passo de tudo, né? É cuidar da gente, assim, a gente tem que estar bem. Se eu não estiver bem, meu paciente, meu cliente não vai ter exceção, não, porque eu vou call in sick, eu não vou aparecer no trabalho, nada acontece. Então, tipo, falando um pouco aqui de profissão, digamos, mas o seu business é você, entendeu? Se não tiver você, não tem nada. Então, a gente vai estar aprendendo essas coisas. Oi, fala, Paulo. Eu falei que é o seu principal ativo, né? É você mesmo. Sim. E foi daí que surgiu essa ideia toda também. Porque foi assim, eu pensei em fazer esse curso para os profissionais, quando eu fiz ele originalmente, né? Para profissionais que trabalham com autismo. E a gente precisa de cuidar de nós mesmos, porque é muito pesado. Nossa, é muito... Retira mesmo a energia da gente, suga muito. Então, assim, os exercícios que a gente vai aplicar, eles são exercícios que você já é uma jornada de cuidado de si. Você vai aprendendo a cuidar de você e vai aprendendo essas habilidades todas. E aí tem um journal com reflexões diárias, que são perguntas muito interessantes, assim, tudo coisa que eu já testei em mim, que eu já fiz, que mudou a minha vida. E aí é esse caminho por esse jardim lindo, que é um jardim que tem perto de Roma, em Tivoli, que é um jardim de águas maravilhoso. Eu compartilhei um vídeo
para o pessoal conhecer o jardim. Então, toda vai ser tipo uma jornada, que nem a gente fez a jornada aqui rapidinho de 7 dias, vai ser uma jornada de 8 semanas para esse jardim. Cada módulo vai ser um pedaço desse jardim, então vai ter essa ambientação. A gente vai ter também um checklist no Trello. É legal que vocês aprendam a usar o Trello também, uma funcionalidade que o pessoal gostou muito, o pessoal que está na imersão não conhecia o Trello. Acho que eu vou usar, dá para fazer muita coisa no Trello. Então vai ter um checklist do passo a passo do que você tem que fazer no curso, das atividades, para que você tenha uma sequência lógica na sua cabeça, para que você possa se organizar. A gente também preparou junto à equipe de marketing aqui do Bem, porque a gente quer ajudar na carreira mesmo de vocês, né? Então vai ter um bônus que vai ser um e-book, que vai ser sobre fotografia com celular, técnicas de fotografia com celular, para você melhorar a identidade visual no seu Instagram. Porque muitos profissionais que estão aqui, que chegaram nesse curso, são profissionais que têm Instagram, né? Então, eu sei que eles têm Instagram profissional para divulgar também o trabalho deles. Então, assim, é um extra, assim, que a gente sabe que é uma coisa que talvez vocês vão precisar. Vai ter um e-book também sobre Instagram, sobre marketing no Instagram, como se destacar no Instagram. Vocês já receberam um, que é quando vocês fizerem inscrição no curso, né? Que aí é mais amplo, assim, fala de várias mídias sociais e tal. Esse vai ser específico do Instagram e a gente vai ter uma aula bônus de linha editorial para o Instagram, os elementos que tem que ter na composição da sua linha editorial. A gente trabalha ali o nível de consciência das pessoas. Tem uma estratégia por trás disso, sabe? Para você poder comunicar com a pessoa e fazer ela entender. Então a gente pensou nessas coisas de marketing, que é uma coisa que talvez vocês precisem, assim, para dar um boost também na carreira de vocês. E vai ter também os templates. Também, esses templates, eles são tanto para você fazer o planejamento de terapia ali certinho, só para você preencher. Aí você pode adaptar e fazer da forma que for, que caber ali, que fizer sentido para sua cabeça, mas a gente vai estar disponibilizando eles. A gente vai ter também as data sheets, que são coisas que são anotações que você pode estar usando ali mais frequentemente, mais diariamente. Vai ter que ser mais prática, mais rápida. Não pode tomar muito tempo assim seu, mas é diferente do plano de terapia. O plano de terapia vai englobar tudo, o trajeto. E esse não, esse é aquele ali do dia a dia mesmo. E a gente também vai fazer, vou disponibilizar para vocês, para quem tiver interesse em realmente começar a mensurar alguma coisa, alguns gráficos diferentes, a gente vai aprender quais são os coisas diferentes, comportamentos diferentes dimensões do comportamento que você pode estar ali mensurando. Porque quando você tem um display visual, você pode mostrar para o cliente, olha, a gente estava aqui, depois de 3 meses, olha onde a gente está. E depois, sabe, isso traz assim uma confiança do cliente, do paciente ali no seu trabalho mesmo. E a gente também vai fazer, tem vários bônus, gente. A gente pensou em tudo que poderia ajudar vocês, entendeu? A ideia é essa. E vai ter um material, um PDF de dicas de gestão financeira para profissionais da saúde, que uma pessoa também da nossa equipe da área financeira, que já trabalha com isso, vai estar desenvolvendo para vocês, que eu acho que é interessante. Eu estou interessada nesse bônus para mim, porque eu sou da área da saúde, gente. Eu já tenho que saber de arte, tenho que saber de saúde, eu vou saber de finança também, não rola. Não sei muito de finança, não. Esse eu estou interessada, eu confesso. Isso aí eu não entendo muito disso, não. E a gente também vai ter as aulas desse curso. Elas não ficaram gravadas, a gente deixou um tempinho ali para vocês conseguirem assistir, por causa aqui da realidade aqui dos profissionais do bem. Mas quem comprar o curso vai receber todas essas aulas gravadas da mitologia, das reflexões que o Paulo trouxe, que foram incríveis, assim. Então, vocês vão ter todas essas aulas também do curso Universo. Só que, na verdade, a gente não vai estar fazendo por aquele preço. A gente vai estar fazendo por preço de R$ 497 esse curso. E, assim, isso é preço normalmente de curso, ou curso todo gravado, em que você normalmente não tem acesso ao instrutor. E o pessoal que é dessa área de cursos online sabe que isso é real. Assim, a gente sabe que a gente tem uma limitação ali de vagas, mas por enquanto tá tranquila. Nosso primeiro curso, acho que a gente vai conseguir fazer um acompanhamento legal. Só que as inscrições, até para a gente poder se planejar, sabe? De como que vai ser. As inscrições vão ficar abertas só até segunda-feira, então vocês têm sexta, sábado, domingo e segunda para fazer as inscrições. Agora, quem fizer a inscrição nesse curso até amanhã, sexta-feira à noite, até meia-noite, a gente vai ter um bônus extra, que é um mini curso de organização e produtividade para profissionais da saúde, mas esse só para quem comprar até sexta-feira.
tá bom? Eu não sei, esse curso é quase um curso dentro de um curso, assim, é bem legal. A gente pensou em tudo que pudesse estar ajudando a carreira de vocês agora. E se mesmo assim você falar, cara, pandemia, não dá, é legal o curso, a proposta é boa, eu gostaria de ter esses conhecimentos todos, mas eu não tô com muito dinheiro. Primeiro que pode ser dividido em até 12 vezes. Aí, em 12 vezes, deu R$ 51 por mês, eu acho, em 12 vezes. E quem comprou o curso da imersão, que está sendo muito legal, que foi tipo assim, o preço de uma Coca-Cola, a gente tem um bônus de desconto que eu acho que vocês receberam lá pelo Simpla, né? A plataforma que a gente hospedou o curso, é de R$ 100. Então, de 497 ele cai para 397. E uma coisa que eu conversei com o Paulo é que o intuito, para vocês verem, gente, é verdade, eu tô falando sério, o intuito de trazer esse curso aqui para o bem, de capacitar os profissionais, realmente assim poder dar chance para todo mundo. Então, assim, se essa questão de pagamento agora nessa época de pandemia é uma coisa que está difícil para você, a gente também vai estar oferecendo aí não tem erro, assim. Aí eu acho que só se a pessoa realmente não gostou da ideia toda. A gente vai estar oferecendo uma oportunidade de vocês estarem fazendo um trabalho voluntário com a gente, que eu consegui o meu emprego. Eu sempre fiz trabalho voluntário, gente. Aqui na África do Sul eu fiz foi um trabalho voluntário diferente. Eu fiz com meninas que têm risco de abuso sexual. A gente trabalhou um ano com elas. Eu fiz lá, antes de conseguir meu emprego, eu fiz lá na Geneva, mas eu fiz também tem o Royal Ontario Museum. Eu não sei, eu sou muito suspeita para falar esse negócio de trabalho voluntário, mas é uma coisa que eu sempre coloquei assim na minha vida, sabe? Principalmente quando eu estava lá no Geneva, porque as crianças que vão para lá são crianças que não podem pagar pela terapia. E a gente sempre teve esse sonho aqui no Bem. Isso é uma coisa, é um sonho grande, assim, que tem no coração do Paulo, de ter uma ação social mesmo também, mais para frente. Ele quer, isso é só um comecinho, ele quer começar um trabalho voluntário grande aqui no Bem. E aquele programa de saúde preventiva que a gente mostrou para vocês, a gente tem a base, a gente tem uma estrutura para fazer ele, mas a gente queria dar oportunidade para vocês também ajudarem a gente a estar trabalhando nele, a estar preparando esse material, porque a gente quer que sejam dicas de vocês, para divulgar já o trabalho de vocês. A gente quer dar a oportunidade de vocês quebrarem assim aquela primeira barreira aí de confiança, de poder fazer uma triagem com alguém. De repente, você está fazendo uma triagem, quando você vê, é um possível cliente que vai ser seu cliente no futuro, ou no mínimo um cliente que você vai indicar para alguém. E o seu colega que fez a triagem com outra pessoa pode indicar para você. Então, assim, é uma oportunidade legal. E para quem quiser adquirir esse curso que a gente está dando com esse tanto de coisa e tiver com uma barreira financeira, a gente vai estar fazendo ele por um preço muito, muito barato, assim, quase de graça, gente. Que é R$ 97 o curso todo. Mas isso é porque é pro bem, tá? Foi uma coisa assim que, que eu falei pro Paulo. O treinamento dos novos. O bem dá certo, as linhas de cuidado acontecerem, é muito importante para a gente. Não sei se vocês perceberam isso nesses dias, mas é um investimento que está muito no nosso coração, no nosso empenho. A gente está se esforçando muito para que isso aconteça, porque a gente sabe que isso vai fazer bem para a carreira de vocês. Então, porque são os profissionais do bem, eu adaptei, a gente está fazendo esse curso, ele está de verdade, quase de graça, assim. Na verdade, ele vai fazer parte depois, ele vai ficar mais específico para a área de autismo e ele não, sem condições, assim, não vai estar nesse preço, ele vai ter um outro preço. Mas para os profissionais do bem, a gente está fazendo esse descontão, assim, sinceramente, eu acho um descontão. Então, quem quiser foi muito legal, eu recebi muita interação legal no direct dos profissionais. Ai, gente, tão, tão legal. Eu recebi umas mensagens tão bonitas também, sabe? Do pessoal falando que gostou. E eu fico feliz, porque a ideia do curso gratuito era que fosse um curso mesmo, que vocês realmente aprendessem alguma coisa. Não dá tempo de você estruturar tanta coisa, tanto conhecimento. Até para isso que a gente criou a imersão, que lá a gente tem um tempo para falar mais, desenvolver e mostrar as coisas. A gente faz uma tela compartilhada, parece mais uma aula mesmo, a imersão. A gente tentou colocar o máximo que a gente conseguiu, né, nesse curso gratuito. E esse curso seria ele não é uma expansão do que a gente fez, porque o curso gratuito a gente já entregou o ouro que a gente podia entregar. É mais para quem queria aprender também essa estrutura de terapia, e é uma estrutura que com certeza vai facilitar a comunicação. Mas tudo que a gente está desenvolvendo vai estar disponível para todos os profissionais do bem. As linhas de cuidado, a clínica, todo mundo, assim, adquirindo o curso não. O curso é só uma coisa assim de capacitação profissional a mais, se vocês estiverem interessados. E a gente queria oferecer para vocês hoje.
E quem quiser, o link vai estar lá na bio, que nem vocês fizeram a inscrição desse curso, lá no link da bio, ele vai estar lá na bio. E quem adquirir o curso até amanhã, sexta-noite, aí você ganha esse bônus extra, que é o curso de organização e produtividade, que é bem legal, é tipo um curso dentro do curso. Então, Legal. assim, gente, para quem está com alguma barreira financeira, a gente pensou nisso, real, assim. Porque era um curso de verdade, que o valor dele é um curso nessa área de cursos online. Quando, é o que eu falei, quando você tem acesso ao professor, você tem a oportunidade das aulas serem ao vivo, normalmente a precificação é em torno de perto de R$ 1.000 mesmo, sabe? Esse preço de 497 é preço de curso gravado. E eu não sei se vocês já compraram esses cursos gravados, mas às vezes assim, 10 minutos de aula, tipo, não, às vezes até boa a aula. Eu já comprei curso que é rápido, mas foi bom. Mas não, esse é um curso mesmo. É um curso, eu vou sentar, vou dar aula, vou gravar aula mesmo, assim, sabe? É porque esse sonho de criar as linhas de cuidado, de capacitar os profissionais do bem, é muito importante pra gente. E mesmo que você só participou do curso gratuito, que ótimo, assim, a gente está feliz. Eu sei que vocês conseguiram aprender alguma coisa, a gente já conseguiu capacitar os nossos profissionais, já pelo menos em algum nível, e a gente apresentou um monte de coisas que vocês vão estar podendo contar com suporte, entendeu? Não só a plataforma digital, mas outros recursos tecnológicos também, para vocês colocarem em prática aí o sonho de vocês, os objetivos profissionais. Isso é muito importante para a gente. Boa. E é isso. Muito bom, Cláudio. Muito legal isso, porque aí a gente percebe o quanto que, até relacionado a tudo isso que foi falado hoje, né? A gente está fazendo esse esforço aqui para materializar muitas das coisas do bem, e o Júpiter representa exatamente isso. É a materialização de sonhos. E um dos aprendizados que a gente está tendo hoje é essa questão da gente se unir, né? Que é a melhor maneira, né? Eu até falei na meditação de hoje, a melhor maneira da gente, que eu encontrei assim, na minha vida, de realizar os meus sonhos, é envolver outras pessoas neles, né? Então, assim, envolver e compartilhar, né, esses valores, né? E eu acho que, né, o que a gente fez essa semana toda com o Universo da Saúde, né, saúde preventiva, foi exatamente isso: compartilhar o que a gente acredita, compartilhar o que a gente deseja, sabe? E agora, né, tem esse curso, né? Teve a imersão, tem o curso, então tem muitas oportunidades aí para a gente tornar mais real ainda esse sonho, e a gente quer envolver ainda mais pessoas nessa causa, tá? Sim, eu estou respondendo aqui a Jaque, que perguntou se a inscrição é direto no Simpla. Ele está hospedado no Simpla, do mesmo jeito, e a inscrição vai estar no link da bio, no mesmo lugar que você fez a inscrição desse curso aqui. Ah, as aulas começam quando? Boa pergunta. Elas Boa. vão, a gente vai estar fazendo uma semana aí, a gente quer saber quantas pessoas entraram, para a gente estruturar como é que vai ser direitinho, e aí elas começam na outra segunda-feira, no dia 7 de junho. E aí são 8 semanas a partir dali. Estou escrevendo aqui que o link está na bio. Pronto. Estou no mesmo lugar que vocês fizeram a inscrição do curso gratuito. E aí, Paulo? Vamos encerrar. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só mandar mensagem aí para a gente no direct, tá bom? E queria agradecer a presença de todo mundo que esteve com a gente aí todos esses dias, as pessoas que entraram depois, que não puderam assistir aqui as aulas síncronas, mas assistiram de maneira assíncrona. Então, é muito bom contar com essa energia de vocês, com esse apoio, o fato de vocês estarem aqui, né, todas as noites aqui com a gente passou por... foi quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né, terça, quarta. A gente passou pelo fim de semana inteiro trabalhando e aqui junto com vocês, essa troca. Então, foi muito bom. Mesmo as pessoas que assistiram uma, duas aulas já contribuiu muito. Mas quem esteve aqui fez esse esforço, né, de compartilhar com a gente, tá dando esse apoio aqui todos os dias, fez muita diferença e ajudou muito a gente a continuar nessa missão, tá? Um prazer estar com vocês essa semana. Espero que a gente tenha a oportunidade de encontrar mais vezes para mais aulas, para mais lives, tá? E é isso. Espero encontrar vocês no curso aí. Sim, é um trabalho que continua. Vocês entrando no curso ou não, gente, tudo aquilo que a gente falou das linhas de cuidado, programa de saúde preventiva, clínica virtual,
demandas no Trello que vão ser, que a gente vai conseguir através da triagem. Isso são para todos os profissionais do bem, entrando no curso ou não. É só porque o curso é uma oportunidade. Foi uma coisa que o Paulo falou, eu tenho desejo de ensinar isso e isso. Eu falei, eu passei uns bons anos ensinando isso que você quer para profissionais ali. Vamos desenvolver, gente. E aí a gente desenvolveu uma coisa para o bem também. Mas, assim, tudo o que a gente está desenvolvendo está disponível para todos os profissionais do bem. A gente só quer ver vocês trabalhando e realizando os sonhos de vocês, né? Profissional da saúde é muito coração, eu acho. A gente decide essa profissão porque a gente quer cuidar das pessoas, aqui a gente quer ajudar as pessoas. Então, é muito... Normalmente, profissional da saúde, a carreira é muito relacionada a um sonho pessoal, interno, né? Eu acredito que sim. E a gente quer que vocês possam colocar isso em prática. A gente quer ser um suporte para vocês. É realmente uma comunidade que, como vocês podem ver, o curso não gosta quase de graça, mas é porque o movimento do bem, ele é muito importante para a gente. Então, não é assim, vamos tentar fazer dinheiro. Se fosse, não seria esse preço. É mais para ajudar mesmo, para dar um suporte. E até quem não puder, beleza, já fez um curso, já ganhou um monte de material, já aprendeu um monte de coisa, então ótimo, já ajudou, sabe, os profissionais do bem. Então, é de coração mesmo que a gente está fazendo isso para vocês. E muito, muito obrigada pela presença. Foi tão gostoso. Gente, eu tô morrendo de sono, fico cansada, né? Porque é tipo 2 horas da manhã. Mas na hora que eu entro aqui para falar com vocês, é tão divertido. Eu me diverti tanto esses dias. Foi tão gostoso. Eu conheci tanta gente legal. Gente, o Paulo é um imã de atrair pessoas boas, nunca vi. É impressionante. Então, foi maravilhoso estar na companhia de vocês e o movimento lá do Instagram continua. A gente, que nem eu falei, independente do curso, a gente quer que vocês se conheçam. E o desafio, gente, o desafio de amanhã é o mais legal. Esse eu tenho certeza que não vai fazer, Paulo. Não, mas é que é o seguinte, a gente está falando de equipe multidisciplinar, de trabalhar junto, mas vocês ainda nem se conheceram. Vocês não sabem o que um profissional faz, o que o outro profissional faz. Não aconteceu esse momento ainda. É o que eu estou falando, é porque agora que a gente vai começar a criar todo esse universo. Então, o desafio para a semana que vem é o seguinte: para vocês, para a semana que vem, para amanhã, para vocês postarem nos stories, gente, pode ser no formato que vocês se sentirem confortáveis. Então, pode ser assim, um texto, olha, eu sou psicóloga, minha especialidade é essa, atendo assim, assim, assim. É assim para vocês se apresentarem, entendeu? Se você quiser fazer um vídeo de GTV ali, uns 3, 4 minutinhos ali, então, deixa eu me apresentar, eu sou psicóloga, eu atendo em Brasília, nanã. Se apresentando mesmo, fala qual é a sua especialidade. Ou então, se você quiser fazer um stories mesmo, uma coisa mais rápida. Porque, olha só, dessa forma, vocês que estavam aqui, a gente tem 40 e tantos inscritos no curso, né? Além de vocês conhecerem esses profissionais, falar, caramba, tem um nutricionista, eu estava querendo trabalhar com nutricionista há tanto tempo, sabe? Além de vocês se conhecerem, a comunidade vai conhecer vocês. Você acha que a gente não pensou nisso? Divulga o trabalho de vocês para os profissionais, para a gente começar esse networking, que começa agora, ele não acaba agora, ele começa agora. E divulga já para a comunidade, entendeu? Vai que tem ali um follower lá do bem que tá só olhando um stories, assim, para ver o gatinho da Cláudia. Fala, nossa, tem uma psicóloga especialista em maternidade. Caramba, que legal. Deixa eu ir atrás dela, entendeu? É para isso, é para divulgar o trabalho de vocês. Então, esse é o desafio. Esse eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Tá bom? Então, coloca lá. E aí marca @bem saúde preventiva, que aí a gente joga nos nossos stories também amanhã. No formato que vocês quiserem, como vocês se sentirem confortáveis. Pode até ser um post do Instagram que vocês já têm, um post que uma vez vocês prepararam, sei lá, bem estratégico para a pessoa, quem somos, onde é que você está, quem sou eu. Pode ser, você coloca o post nos stories e aí a pessoa pode clicar no post, entendeu? Como vocês acharem que vai fazer sentido. É mais uma oportunidade, uma vitrine, entendeu? Para vocês se conhecerem e para o pessoal conhecer vocês. Tá bom? E, gente, muito obrigada pela troca, pela energia. Foi muito legal. Eu estou muito feliz. Eu me diverti muito. Eu também. Beijo para vocês, viu? Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.